Olá, alunos e alunos, sou o professor Ricardo, estou aqui novamente para que nós possamos conversar um pouco sobre o tema das minorias sociais. Esse é um assunto do segundo bimestre, da nossa disciplina, e eu queria bater um papo com vocês sobre o conceito de minorias sociais. Olha só, vocês vão falar assim, pô, só pode ser professor de sociologia e filosofia mesmo. E por que isso, Porque a primeira ideia que eu vou trazer sobre o conceito de minorias sociais é que, ao falar de minorias sociais, nós estamos falando da maioria da população. Nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de negros, nós estamos falando de indígenas, nós estamos falando de população carcerária, nós estamos falando de população com deficiência, nós estamos falando de população em condições de rua, nós estamos falando dos jovens favelados, então nós estamos falando da maioria da população, certo? Isso traz para a gente uma primeira ideia sobre o conceito de minorias sociais. Qual é? Que o conceito de minorias sociais não é um conceito quantitativo, dado pelo número de pessoas, certo? Ele não é uma categoria numérica. Ele é uma outra coisa que a gente vai descobrir agora. Vamos pensar assim, na nossa sociedade, a gente tem a ideia de que a maioria governa e a minoria é governada. Essa ideia traz uma outra ideia, uma ideia errada de que essas minorias não têm direitos. Mas isso a gente sabe que é uma mentira. Por quê? Porque nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU. Então, essa ideia de que a maioria governa e a minoria é governada e essa minoria não tem direitos, ela é furada, ela não existe, Ela tem direitos sim. Só que, quando a gente fala da Constituição, da Declaração dos Direitos Humanos, a gente fala em toda essa legislação que ampara as pessoas, a gente também tem que tomar cuidado para não cair numa outra ideia falsa. Do quê? De que todas as pessoas têm tratamento igual. Tem as mesmas oportunidades e igualdade dentro da sociedade. Então, quando a gente começa a falar sobre esse tema e a tocar nesse assunto, nós começamos a entrar realmente no conceito de minorias sociais. A gente já falou lá atrás, que é o quê? Que é a maioria da população. Então, o conceito de minoria social, ele está relacionado à vulnerabilidade social que certos grupos se encontram dentro da sociedade em relação a outros grupos. São grupos que vivem em situação de risco, que estão à margem da sociedade, pela falta de representatividade e pela falta de oportunidade. Ou também pela ineficiência ou inexistência de políticas públicas que amparem esses grupos e possam fazer com que eles vivam numa sociedade onde as condições sejam iguais para todos, através de políticas afirmativas de equiparação de direitos entre os grupos sociais. Então, quando a gente fala de minorias sociais, nós estamos falando de diferentes grupos dentro da sociedade que, comparados entre si, trazem um maior ou menor risco para esse grupo pela falta de representatividade e pela falta de direitos. E a nossa pergunta aqui do CMSP, ela faz o seguinte: o conceito de minorias sociais está relacionado à menor parte da sociedade? A gente já falou que não é uma quantidade de pessoas, não é uma categoria numérica. Então esse daí a gente já descarta. Outra opção, grupos que deixaram de existir. Nós não estamos falando de grupos que desapareceram, de genocídio, nós não estamos falando disso, Então a gente descarta também. E a outra opção são situação de vulnerabilidade em risco de alguns grupos sociais e desvantagem em relação a outros. É justamente isso.
Tá? Então, o conceito de minorias sociais, ele está relacionado à situação de vulnerabilidade dos diferentes grupos dentro da sociedade, certo? O conceito de minorias sociais, ele é um conceito, ele é uma categoria analítica, social e histórica, construída dentro da sociedade pela falta ou inexistência de direitos, pela busca de políticas afirmativas de equiparação, para saírem dessa situação de risco, de vulnerabilidade social no qual eles se encontram, tá? Então esses grupos, eles têm uma identidade. Qual é a identidade? A identidade deles é estar em situação de risco, de vulnerabilidade, desprotegidos por políticas públicas. E também existe a diferença entre esses grupos, dados pela origem étnica, pela escolaridade, e por outras, pela deficiência, pela moradia, por outros aspectos. Então, o conceito de minorias sociais, a gente pode dizer que é a situação de vulnerabilidade e risco que alguns grupos sociais estão em desvantagem em relação a outros. É isso, pessoal. O conceito de minoria social é isso. Espero que tenha ajudado e a gente vai conversar muito mais sobre esses aspectos da sociologia aí ao longo do bimestre. Muito obrigado e bom estudo.